Ó, já temos aqui um spoiler aqui que é o papo. Agora a gente vai dar uma passadinha lá para o Morumbi, porque o São Paulo suou. Tivemos mais uma disputa de penalidades Rapaz, nessa o Copa do São Que Brasil. Paulo coisa, hein? quase entregou a rapadura, rapaz. O São Paulo tomou Pois dois é. gols idênticos. Eu nunca, há muito tempo que eu não vejo isso. O segundo e o terceiro gol do Sport são iguaizinhos. A mesma raspada de cabeça. Pô, inacreditável. Mas vamos E lá no Morumbi. do Do mesmo mesmo jogador, né? O jogador. Do Sabino. mesmo É jogador. isso, o Sabino Exatamente, fazendo. exatamente. O, o São Paulo que venceu por 2-0 na Ilha do Retiro, abriu 1-0 com o Michel Araújo, aliás, um belo gol do Michel É Araújo verdade, no verdade. no começo, 26 minutos da primeira etapa ainda, e aí no segundo tempo, não sei se. Aliás, levou o primeiro gol ainda no finalzinho do primeiro tempo, No mas primeiro não tempo, isso. incomodou, tá tranquilo, tá tudo sossegado, né? E o time do São Paulo tinha a posse de bola, tocava, 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 um time um pouco característico. Foi a primeira derrota do Dorival Júnior no comando da equipe do São Paulo, que aí precisou contar com as penalidades para garantir a classificação. Um susto com 50 mil pessoas no Morumbi. Um momento estranho, né, para o São Paulo do Dorival, que a gente até ouvia no All News Sport pela manhã, você comentando o jeito que ele rapidamente arrumou esse time do São É Paulo. Um verdade, pouquinho de salto verdade. alto, Renato? Olha, não sei se foi salto alto, sei. Eu vi o São Paulo dominando o jogo, né? A maior parte do tempo. São Paulo, como você mesmo disse, tinha bola o tempo todo. Faltou efetividade para fazer mais um gol. Se tivesse feito mais um gol, teria resolvido a parada. A bola não entrou e ele tomou aqueles dois gols idênticos, bizarros, né? Mas é natural também uma certa oscilação, né? O São Paulo vinha muito bem, o Dorival arrumou muito rapidamente o time do São Paulo. A diferença do São Paulo do Dorival para o do Rogério Ceni é muito grande, com pouco tempo de trabalho. Então é normal que tenha uma oscilação aqui, outra ali. Eu acho que o São Paulo vai fazer um ano bem, bem legal, entendeu? Não acredito que o São Paulo vai disputar título brasileiro. E aí a culpa não é do Dorival, é porque não tem elenco para isso, né? Não tem um elenco de categoria para isso. Mas, por exemplo, uma Copa do Brasil, que é aquela coisa de mata-mata, tá? Dá sorte, cai um Flamengo e Palmeiras em algum momento aí, ele foge de um. Copa do Brasil é aquele momento que, de repente, você pode sonhar um pouco mais. Basta ver o Corinthians no ano passado, que acabou chegando na Copa do Brasil na final e foi para os pênaltis com o Flamengo. Então, teve perto de ganhar. Inclusive, estava na frente na disputa de pênaltis quando o Fagner perdeu. Então, pode ser até que o São Paulo ganhe algum título, mas brasileiro bom, Libertadores ele não está. Sul-Americana, de repente, Sul-Americano. cai bem para ele. Pois é. O time de São Paulo que no ano passado chegou até a final da Sul-Americana também, né? E esse ano Verdade, pode verdade. tentar. Ilan, a gente olha assim e vê o São Paulo correndo esse risco contra o Sport, né? Que era o time da segunda divisão do Campeonato do Brasileiro. O Atlético abre 2-0 e é eliminado, o Internacional acaba sendo eliminado, o Cruzeiro também, o Botafogo. Tudo bem que o Botafogo perdeu o Atlético Paranaense, outro time, né, forte ali, o Cruzeiro. Ninguém caiu para times assim, tão, tirando o Inter, né? Mas você vê gigantes já caindo nesse meio do caminho. O time do Santos também, outro time grande que acaba perdendo para o Bahia. A Copa permite isso. Então, às vezes, vale mais para essas equipes que estão um pouco. Não tem aquele elenco tão recheado olhar nessa direção, né? Eu acho que está, inclusive, muito aberta essa Copa do Brasil, né? Claro que o Palmeiras, por tudo que tem feito nos últimos anos, eu acho que é o time, vamos chamar de time mais confiável. O Palmeiras é o time mais confiável, é o que menos oscila, perdeu ontem para o Fortaleza, mas esse Fortaleza não é um time qualquer, é um bom time, né? O time do Fortaleza é um bom time, indiscutivelmente. Podia até ter conseguido uma façanha ontem, poderia, acho que não seria nada demais, pelo menos fazer 2-0, estava até merecendo ali na reta final do jogo. Mas enfim, o time do Palmeiras é o mais confiável, mas não tem feito grandes jogos, né? Perdeu ontem do Fortaleza, perdeu merecidamente, empatou os dois últimos jogos no Campeonato Brasileiro, um deles em casa, né, com o Bragantino, o outro com o Santos. Então, assim, não está na sua melhor fase o Palmeiras, mas ainda considero o mais cascudo, o mais confiável. E se você tiver que apontar um favorito, para mim, com pouca margem para a Copa do Brasil, ainda acho que é o Palmeiras, né, que é o time mais regular. Agora, o Flamengo está crescendo, né? Fez atuações ruins recentes, muito ruins,
Mas fez um bom jogo hoje, não ótimo, concordo com o Renato, mas fez um bom jogo e fez um jogo muito bom na primeira partida em que não venceu o Fluminense. Curiosamente, o Flamengo tem conseguido vitórias em jogos que joga mal, né? E até foi derrotado em um outro jogo que jogou um pouco melhor. Por exemplo, um pouquinho antes, né? Já tem umas 3 semanas isso, perdeu do Internacional jogando bem no Beira-Rio, perdeu do Atlético Paranaense sendo superior ao Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então, assim, esse time do São Paulo ainda está se encontrando. Mas eu vejo ele num viés de subida, né? Se você comparar, pelo menos, com o do Vitor Pereira, eu acho esse time um pouco mais pronto a surpreender, a fazer bons jogos do que tinha com o Vitor Pereira. Então o Flamengo, eu acho que tem chance. O São Paulo, embora tenha dado essa derrapada hoje, imagina você ser jogador do Sport, conseguir fazer 3-1 no São Paulo, no Morumbi, nessa situação toda, com gols 48 do segundo tempo e perder nos pênaltis, né? Era melhor ter saído com 0-0, perdido o jogo hoje, que fazer o 3-1, fazer o placar e perder nos pênaltis, eu acho que ninguém esperava, e aconteceu. Mas o São Paulo vem bem, né? O Dorival hoje perdeu a sua invencibilidade de 11 jogos. Então se tornou um time muito mais encaixado, muito mais confiável também, muito mais consistente do que era antes da chegada do Dorival. Ele tem arrumado os times por onde passa, o Dorival, indiscutivelmente. Fez um trabalho muito, de alguma forma, acabou sendo contestado por gente do Flamengo no fim do ano, mas ele tinha sido campeão, gente, da Copa do Brasil e da Libertadores. Ah, mas sofreu contra o Corinthians, não interessa, foi campeão. Foi campeão das 2 competições. E o Flamengo se livrou do Dorival e está passando esse perrengue desde que trocou